Muito bem, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro, abertura do mini índice no dia do tarifaço, dia 6 de agosto de 2025. E vamos ver aqui como que o mercado vai se comportar. E no dia de hoje, a gente pode ter mudanças radicais na direção do preço em razão de pronunciamentos políticos que vêm a acontecer dentro e fora do Brasil. Tá certo? Dia de tomar um cuidado especial e seguir aqui as regrinhas. Aqui no gráfico diário, nós temos aqui um gap de alta, tá acontecendo, e o preço ele está junto com a média de 9 períodos, que nos dias anteriores, ao passar dessa média de 9 períodos, o preço recebeu uma defesa vendedora significativa. As perspectivas para o desenvolvimento econômico do nosso país não são animadoras devido ao radicalismo do governo, e, com isso, é possível que o preço que bateu máximas históricas aí no primeiro semestre volte a fazer a sua correção. Ele visitou aí a área do filé do Fibonacci no diário e, ao meu entender, ele deve vir buscar aí pelo menos uma liquidez no 50% do Fibonacci, tá? E para que a gente possa ver isso, a gente precisa aguardar aí um pouquinho, uma característica do mercado diferente dessa que está acontecendo agora, que é uma movimentação de alta, tá bom? Então, por enquanto, a gente não vai buscar fazer aí nenhuma operação por conta desse viés aí que está acontecendo de baixa, apesar da abertura em alta, tá bom? Provavelmente essa abertura em alta acontece por conta dessa expectativa generalizada da bolsa cair, né? Então, a galera já entrando vendida e promovendo logo aí a captação de liquidez dos que foram mais ansiosos e acreditaram que o mercado ia descer. Então, já ficaram fora do mercado antes dos primeiros 5 minutos muitas pessoas. E agora vamos ver até onde o preço ele consegue se sustentar aí em alta para que ele possa descer. Se é que ele vai descer, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha aqui no Panorama Latos, que traz informações para a gente a respeito da cotação cambial. Vamos lá, feche aqui, meu filho. Isso. Dólar a 5,51, DXY a 0,26 de baixa e provavelmente tende a ficar mais em baixa ainda. Se tiver, enquanto o DXY estiver em baixa e dólar caindo, nossa bolsa vai subindo. A gente tem aí as techs nos Estados Unidos ligeiramente em baixa. Minério de ferro no 0 a 0, Brent a 1,42 de alta, devido à Índia ter que voltar a comprar petróleo no mercado regulado e não da Rússia. Às 11h30 a gente vai ter os estoques de petróleo bruto como notícia mais relevante. A nossa taxa de juros está no 0 a 0 e o VIX brasileiro está a 3,14 de baixa, o que sim caracteriza aí o sinal mais em uma estrutura de alta, tá? Então, os fatores macroeconômicos sustentam e deixam coerente aí a expansão do preço para esse momento. No IFR, a gente vê que o preço ele está testando várias vezes aí os limites de sobrecompra. E essa característica de predominância em região de alta é uma característica interessante para que o mercado continue subindo. Nesse momento, a gente está tendo a junção aqui de duas médias importantes, o que começa a trazer a ideia para a gente de que o preço ele pode estar
chegando em um momento de limite dessa primeira subida aí, limite de alta. Lá no diário, o índice de força relativa do preço chega a uma região central do IFR, que sim serve como uma resistência, e aí a questão é a gente ver se ele vai ter força o suficiente para conseguir sair do IFR, sair dessa região central, ultrapassá-la, né? Ou se ele vai, não vai conseguir ultrapassar e vai começar a cair. Por enquanto, não dá para a gente pensar ainda em venda, tá? O preço ele está sendo de verdade empurrado para continuidade de alta. Um pouco mais acima a gente tem o 0,722 MV frequência, que é uma região também de resistência. Aqui o preço, ao bater no 75, ele volta aqui para os 70, e aí fechando para baixo a gente tem já uma expectativa realmente de que o preço ele possa ter alcançado o seu limite de alta. No entanto, a gente vê que esses fundos aqui, surgidos no IFR, foram suportes importantes. Aqui ele conseguiu sustentar e o preço continua trabalhando na faixa superior do IFR, mantendo esse canal de alta acontecendo. Então, agora a gente teve realmente o cruzamento dessas duas médias, e a partir daí, se a gente tiver um box de reversão, a gente pode pensar em uma possibilidade de exaustão desse movimento. Vamos ver como que ele vai enfrentar agora os 70 do IFR. O 75 ele foi rompido duas vezes aqui, e pode ser que ele venha com uma força, mas o 75 aqui agora ele está sendo representado aqui com a presença do 0,72 MV frequência, que pode representar sim aí um limite dessa expansão. Vamos ver se ele vem para romper o 0,7 ou se ele volta, né? Eita, que eu entrei atrasado. Hum. Lá, ótimo. O preço volta para a região de suporte aqui, no 55. Essa aqui foi a máxima no dia anterior. E vai servir como uma resistência natural, e a gente tem uma região de resistência com limite de volatilidade. Tá? Então vamos ver como é que o preço vai se comportar aqui. Ele conseguiu superar os topos anteriores do IFR, e a gente precisa ver quanto que ele vai se aproximar dessa região aqui do IFR para que a gente possa pensar em uma possível movimentação de reversão. Essa última perna ela deu uma esticada maior do que as pernas anteriores. O preço no IFR chegou perto dos 85,19.
o que possibilita para a gente pensar num scalp vendedor, caso ele feche aí para baixo. Protege no zero a operação. Último alvo é bônus, a gente vai colocar junto com a média branca. Voltou e saiu no zero, ok. No zero não, no break-even, né? Fez uma divergência de IFR, possível movimentação de reversão, mas ele precisa demonstrar força vendedora agora. Por enquanto, ainda é melhor segurar um pouquinho. Ele já rompeu os últimos fundos, está muito próximo aqui da região dos 50 e está decidindo se vai subir ou se vai descer. Ele pode encontrar a mínima do dia anterior como um suporte, continuar subindo, ou então ele apenas veio fazer esse movimento para captura de liquidez para iniciar o seu movimento de descida. Vamos ver se ele vai ter força para conseguir ter o movimento comprador, o preço esticado demais em relação ao preço de abertura. A gente tem aqui uma amplitude do candle de 1.090 pontos. E agora vem pro. Se ele fechar para cima, ele vem para estopar, viu, gente? Infelizmente. Agora a média ultrapassa a resistência principal. O preço entra em uma movimentação compradora, faz um possível reteste aqui na nuvem.
pode ser apenas a captação de liquidez de quem vendeu onde eu vendi, ou acima, faz um sinal de alerta, a sinalização compradora, bem, o preço veio fazendo uma característica vendedora aqui importante. Na hora que ele venceu a nuvem, já estava sem força e realmente foi uma captura de liquidez aí que aconteceu, né? Então, a característica da resistência principal, ela está se fazendo verdadeira aqui, junto com o limite de volatilidade, tá? A resistência, a máxima do dia anterior está servindo como uma resistência agora. Há um sinal de alerta para entrada na operação. E o destino até a média lilás agora é uma possibilidade.
protege a operação no zero e quando o preço ele respeita essa linha e continua subindo, é melhor a gente garantir o máximo lucro possível, porque a gente vai aguardar agora um retorno a essa média branca aqui em cima. Eu vou fazer um teste, viu, gente? Correndo o risco de ficar uns R$ 30 negativos, mais ou menos. Sair no zero. Se ele fechar para baixo, ele forma uma questão vendedora. Isso. Joia. Vamos ver se ele vai fazer o W torto que eu falei para vocês, ou se ele vai continuar caindo. Celo, ele está fazendo um sinal vendedor. Se ele fechar para baixo, você vende? Não. Mas você pode perder uma oportunidade. Sim, eu sei. Mas você não vai explicar o porquê. Vou. Só dá um tempinho. Se você está gostando, está achando curioso, curiosas as entradas, a precisão das entradas, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, coloca o comentário. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp que eu abri ontem, no dia 5 de agosto. Tem uma comunidade no Telegram também, junto com o pessoal da Trade Arena. Você está vendo simulador aí, mas isso é a conta safe da Trade Arena, que é um simulador remunerado de baixo custo, tá? E que está fazendo renda extra legal para muita gente aí, viu? Então abre o olho, fica aí com preconceito não, porque preconceito não tá com nada. Por enquanto que eu vou falar a diferença, né, de ser scalper e de ser operador de tendência, né? O operador de tendência leva o stop aqui onde eu levei, ele capta a liquidez e depois ele falha o topo aqui e desce. Ele vende aqui colocando 1.000 pontos para baixo. A cada topo que se forma, ele faz um trailing stop acima da última máxima e vai levando trade.
Então ele faz uma, duas operações no dia e o scalper faz um número muito maior, né? Aí a questão de diferença de valor em dinheiro vai depender da alavancagem de cada um. Eu trabalho de uma forma extremamente conservadora, tá? Ah, mas Marcelo, você está na Trade Arena, você pode trabalhar com até 100 mini contratos. Bom, a conta que eu tenho aqui é para 20 e eu uso 3. Mas por que que você faz isso, Marcelo? Ué, eu faço isso porque eu tenho um gerenciamento de risco, né? O máximo aqui são 6 e às vezes em alguns momentos, sabe, que você mistura um pouco do tempo de tela, o estudo dos desenhos, e uns scalps, aí às vezes a gente multiplica, né? Clica duas, três vezes ao mesmo tempo no mesmo lugar, a, a compra ou a venda, e aí acaba trabalhando com 12, 18, até o limite de 20 contratos. A questão é que quando dá stop com 20 machuca. Então a gente precisa ter gordura para poder fazer isso. Olha lá que eu tinha falado, que o preço ele tende a voltar à média branca. Então essa compra que eu fiz aqui, eu imaginei que ele fosse fazer direto essa captura aqui, mas ele acabou fazendo um W torto e veio buscar a média branca. Qual é a característica agora? Ele tem que agulhar a média branca e fechar para baixo, de preferência com box de cor amarela. Tá? Então, se ele tenta subir mais um pouquinho aqui e não conseguir fechar, ele dá essa agulhada e quando fechar, ele vai fechar aqui na cor amarela. Aí a gente tem indícios de mais uma venda. Vamos dar uma olhada no dólar. 49,40. DXY que estava menos 0,18 está 0,22. Juros continua no zero. VIX indicando compra. Você acha que eu vou vender? Bom, não. Ó, esse indicativo é um indicativo de venda, mas com o contexto macro que a gente acabou de ver ali, o mercado não tem motivador para venda no momento. Ah, mas grafista não tá nem aí para isso. Bom, gente, cada um, né? Eu me importo. Pode ser que eu esteja enganado. Olha lá. O preço desceu até a nuvem, fez sinal de compra, confirmou, e agora ele pode descer mais um box aí, mais uma vez. Voltou à média branca, respeitou ela como suporte, também está respeitando aí a máxima do dia anterior como suporte. Olha lá, se eu vendesse. Era stop, meu filho. Tá vendo? E o preço chega aqui no 70 do IFR, que está combinando com a resistência e limite de volatilidade.
Mercado sem volume, não adianta ficar aqui. Vamos ter que esperar a abertura do mercado acontecer. Vou fazer um intervalo e daqui a pouco eu volto. Muito bem, vamos ver o que aconteceu aqui com a abertura do mercado. Olha só. Então, gente, lembra que eu estava falando para vocês que o operador de tendência ele vende aqui em cima e coloca 1.000 pontos para baixo. Acontece que o índice, assim como qualquer outro ativo, sempre vai buscar liquidez. E a liquidez está onde? No stop das pessoas, físicas e jurídicas, tá? Então, quando o operador de tendência ele vê essa movimentação de baixa formando topos e fundos mais baixos, ele acredita que o preço vai ter a continuidade. Então, ele vai colocando o stop dele acima das últimas máximas, tá? Então, no final das contas, o cara que vendeu aqui, como operador de tendência, ele foi acionado o break-even dele aqui com 94 pontos. Foi o que ele fez. Por quê? Porque o preço ele veio, a não ser que ele tenha trabalhado com parciais e faturado mais, o preço voltou e tirou ele aqui nessa região. Depois, quem não acreditou que o preço voltaria para tirar ele, jogou o stop mais para cima e o preço pode ter estopado ele se eles deixaram o stop bem curtinho, tá? Ou eles zeraram na mão e agora o preço está caminhando de novo. E agora ele está respirando mais aliviado, colocando o break-even acima dos últimos topos. Nada contra. Eu acho interessantíssimo, eu só acho arriscadíssimo, né? Eu prefiro. Eu tenho que desenvolver essa habilidade e essa tranquilidade para esperar o preço ir embora e ir trabalhando com o trailing stop. Se sair no zero, tá tudo certo, né? Mas eu não tenho o dia inteiro para ficar esperando o índice tomar um rumo. Eu tenho 2 horas no dia, 2 horas e meia, né? Então eu prefiro fazer operações mais curtas, tá? Mas se você se sentir à vontade, é uma excelente prática, né? Uma excelente experiência. Marcelo, como é que funcionam essas linhas tracejadas? Você avalia a proximidade entre topos e fundos dentro de uma mesma região e faz uma média aritmética. É artesanal. Ah, eu sei fazer programação. Quero fazer um indicador automático para isso. Só fazer. Eu sempre falo, não é o indicador. Não é porque o preço chegou ali que vai bater e você vai vender. O indicador ele vai te situar dentro de uma situação. Vai te ajudar na sua tomada de decisão, se você deve entrar na operação ou não. Por exemplo, nesse último aqui, a gente teve um box verde com um box de confirmação. É sinal de compra. Olha o que o preço fez. E só por coincidência, tinha essa linha tracejada aqui. Então eu vou comprar aqui nessa situação, não. E tem outras informações aí. E todos esses detalhes você aprende na mentoria do setup do trader consistente. Quer participar da mentoria, está começando no mercado agora, não sabe muito bem, está meio perdido, só está levando chumbo, quer parar com isso, quer proteger o seu capital. Então, entre em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo tem o link aí para a comunidade do WhatsApp, tem o link da comunidade do Telegram. Você pode deixar os seus comentários, eu respondo todos.
para o alto e avante. Agora, se fechar para cima, eu compro. Preciso regular as minhas ordens, que eu estava com uma outra ordem aqui. Nada a ver. Proteger a operação no zero, sair no zero. No zero não, no break-even. Eu digo zero porque é o ponto de entrada, né? Ponto zero da operação. A ordem entrou atrasadíssima. Era para ter entrado aqui embaixo, ó. Protege a operação no zero. E com meta batida, essa última operação é bônus. Ontem eu fechei o dia com. Eu estava com R$ 206. Aí eu fui inventar de fazer um scalp alavancado. Acabei ficando 300, quase R$ 200 negativo. E aí eu devia ter encerrado o dia, mas não encerrei porque eu confio nos meus setups, confio na minha leitura. E comecei a trabalhar alavancado até que eu consegui recuperar os 206 e fazer mais R$ 80, tá? E, e aí eu encerrei o dia. Por conta da experiência de ontem, eu cheguei aqui no meu R$ 193 e encerro meu dia.
Se eu chegasse aí na porta da sua casa e te desse R$ 200 na sua mão, você ia ficar feliz? Algumas pessoas iam falar assim, ah, R$ 200 para mim é igual a R$ 2. Não é nada. Para outras pessoas, R$ 2 é muito, né? Agora você está no mercado onde 95, 97% das pessoas perdem dinheiro, né? Então, poxa, R$ 200, se você for fazer a conta em relação a salário mínimo, vamos lá, R$ 1.518, tá? Salário mínimo. Dividido por 30 dias, são R$ 50,60 por dia. E um dia inteiro trabalhado. 8 horas, 9 horas, 10 horas fora de casa. Um monte de gente falando um monte de coisa na sua orelha, um monte de pressão, um monte de cobrança. E em 1 hora e 24 minutos, você fazer 4 vezes esse valor não é interessante para você? Né? Eu sei que para muita gente, principalmente gente que mexe com investimentos e tem dinheiro, falar, tomar como base salário mínimo é uma piada, né? É tudo bem, vamos supor que você ganha R$ 10.000 no mês. Se você divide por 30, dão 333 o seu dia. Então, 200 dividido por 333 são 60% do seu salário, do seu dia em 1 hora e meia, no conforto da sua casa. Não é interessante? Olha o que aconteceu com essa linha que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é uma média aritmética dos maiores pavios dos últimos dias. Ele tentou ultrapassar, recebeu um baita de um box de, de correção aqui do preço, né? Mas o mercado ele continua com motivadores macroeconômicos interessantes para ter a continuidade de alta, né? Olha só, o dólar está 5,4785 e o DXY está 0,36 de baixa. Nossa taxa de juros está ficando cada vez mais negativa. Então, existem sim motivadores para continuar comprando, apesar das indicações vendedoras. Predominantemente, o IFR está trabalhando na parte superior do indicador. Então, fazer vendas é contra a movimentação da tendência, entende? E eu estou coçando para vender de novo. Mas coçando, agora mesmo, olha. Se eu colocasse aqui, ó, até a média branca, vamos ver se ia chegar? Ou se eu ia ser estopado? Ó, aqui é onde estariam os meus alvos. Ó, primeiro alvo teria sido alcançado, eu já ia proteger no zero, certeza. O stop estaria aqui junto com com a ponta desse pavio aqui. E o último alvo estaria junto com a média lilás, no 865.
Marcelo, o que que é essa linha pontilhada amarela que tem aí? É esse topo aqui, ó. Então, o mercado ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui foi um pivô. Ele veio testar o pivô novamente. Tem liquidez abaixo desse pivô. Então, ele pode dar uma descidinha para capturar uma liquidez aqui e voltar a subir. Então, eu só teria o primeiro alvo. Olha lá, vamos ver a situação, como é que seria se eu tivesse feito a operação. Eu estaria apenas com R$ 15 positivo, agora eu já estaria com menos R$ 15, ou seja, já estaria no prejuízo, correndo o risco de ficar no 84, mas como eu teria colocado no break-even assim que pegou o primeiro alvo, então eu teria saído no zero na operação. E agora a gente tem a abertura de Nova York. E agora o preço ele chega. Aqui a gente teve, né, o limite de volatilidade e aqui a gente chega na região da resistência principal que foi deslocada para o próximo price guide porque a ascendência da abertura do mercado futuro foi muito grande, causando a aproximação do limite de volatilidade com a resistência principal. Então a gente transfere a resistência principal para o próximo price guide, tá? Aqui está a média aritmética dos últimos topos do gráfico diário. Ele pegou uma pequena liquidez aqui em cima, respeitou aqui a média branca como guia aqui do preço que continua indicando ascendência. Então, para que a gente possa pensar no movimento reverso aí, a gente precisa ver o cruzamento da média branca com a nuvem. Até lá, o preço, a nuvem, ela pode ir encostando na média branca e subindo o dia inteiro. Por quê? Os indicadores macroeconômicos estão dizendo isso, tá bom? Então, minha gente, meta batida, o que é que a gente faz? Para não cair em uma possibilidade, uma possibilidade de voltar mais tarde e fazer besteira. Bloquear até o final do dia a partir das 10h30. Ok, ok. Gestão de risco, a minha conta está bloqueada, tá? Então eu fico impedido de operar o dia todo. E eu vou dar atenção para outras coisas que precisam ser, que eu preciso ter atenção na minha vida, tá? Cuidar da minha saúde, ir para academia,
fazer o almoço, que meu filho vai chegar morrendo de fome da escola, fazer o agendamento dos atendimentos que eu vou fazer no dia de hoje, tá? Hoje foram feitas 8 operações com 87,5% de assertividade manual, beleza? Quer aprender a fazer isso? Vem aprender os fundamentos do que eu faço, de como eu penso, de como eu enxergo, de como o preço se relaciona com o comportamento e o posicionamento das médias. Aprender a fazer a leitura correta do IFR, tá? Essa conta aqui, hoje é dia 6 de agosto. Ela foi aberta no dia 25 de julho, se não me falha a memória. E o saldo está aqui com R$ 2.039 brutos. Deixa eu só me certificar da data da abertura da conta. Dia 25 de julho. O saldo líquido dela está em 1.643, tá? Então, no bruto, a meta já foi atingida, que era alcançar o mesmo valor da margem, que é de R$ 2.000. E descontando as taxas e emolumentos, né, da B3, a gente tem aí cerca de R$ 350 para alcançar a meta, tá bom? Então, se fizer R$ 100 no dia, em 3 dias, tá tudo certo. Gráfico de patrimônio. O que é que você acha disso? Hum? É esse tipo de gráfico que você quer fazer? Desde o dia 25 até o dia 6/8 foram feitas 114 operações. Essa quantidade é enorme, eu reconheço, mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu para ter esse grande número de operações. Quando eu vejo, como eu trabalho com scalp, e eu tenho pré-configurado ali 3 ordens na minha estratégia 1, e eu vejo uma possibilidade de fazer um scalp de 50, de 75 pontos, e eu falo, putz, eu vou ter que mudar na mão de 3 para 20 contratos, de 3 para 18 contratos, para 12 contratos. Esse tempo de digitar, o preço já foi embora. Então é muito mais rápido eu clicar e colocar várias ordens para poder fazer um micro scalp. E isso é contado como número de operações individuais, entende? E quando dá stop, também a gente tem essa contagem aí, né? Então, a gente tem aqui, olha, operações, olha, a média. 6 contratos, 3, 6. Aí aqui, ó, 20 contratos. Esses 20 contratos aqui foram cliques. Não, essas foram de 20 mesmo. Agora, tem outros, por exemplo, 9. Eu não digito 9. Ó, 3, 6, 12. Eu não faço operação com 12 contratos, de eu intencionalmente colocar lá. Eu faço 3, 6 ou 20. O resto é acúmulo de ordens que a gente vai fazendo. Ó, uma sequência aqui de ordens muito próximas umas das outras, ó. 49,22, 48,06. Então, é com mão pequena. E de vez em quando, ó, 18 contratos. Aí eu vou fazendo cliques em preços muito próximos para não perder o tempo. E às vezes dá errado, né? Então aí, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar uma.
que deu errado aqui, ó. R$ 252 de estoque com 12 contratos. Vamos ver qual foi o maior valor negativo acumulado. 125. Aqui é pontos. Vamos ver aqui. R$ 150 negativos foi o maior valor. 417 negativo. 635 negativo. Maior valor negativo foi de R$ 635 para uma margem de R$ 2.000. Eu considero altíssimo. Isso aqui com certeza foi um descontrole. Mas com certeza. Aqui. Um stop com 20. Ah, por que que foi um. Não é que tenha sido descontrole, foi um stop com 20 contratos. Como é que foram as operações? 11h46, 12h04, 12h10, 12h29, 12h32. Isso aqui foram operações de scalp e dentro dessas operações de scalp que foram feitas, aqui com 20 contratos, uma deu errado, paguei na sequência esse erro aqui, ó, 635, que eu fiquei com saldo negativo. Zerei o saldo negativo, consegui ficar positivo, fiquei negativo de novo e depois voltei a ficar positivo com 380. Então, essa região aqui de preço, eu acabei com tudo que eu tinha feito antes e consegui recuperar e sair positivo. E de lá para cá, o maior negativo que aconteceu foi de R$ 147. R$ 252. Que aí sim, 252 reais foi o maior negativo. E isso aqui, falar, não é que eu tinha acabado tudo, ó. Isso aqui é o valor total do intervalo, tá? Então, na hora que a gente vai ver de total, o valor total do intervalo, não é que eu falei errado, não é que eu fiquei, que eu zerei tudo que eu tinha feito, não. Ó, aqui eu fiquei com saldo negativo logo no começo, no primeiro dia da abertura da conta, que foi dia 25. Eu fiz uma operação que deu 60 positivo, depois fiz uma que deu 90 negativo. Aqui eu fiquei negativo. De lá para cá, tudo positivo, 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 positivo. E aqui é que eu acabei zerando. Aqui, em uma conta de R$ 2.000, eu fiquei com saldo negativo em R$ 200. Aqui eu tive que recomeçar do menos 200. Aí depois evoluí e acabei perdendo por conta desses 635 e tive que recomeçar a conta no 163 negativo. Recomecei e de lá para cá não fiquei mais negativo. E agora está em 2039 bruto, que dá 1.647 ou R$ 1.643 brutos. É líquidos, aliás. Tá? 2039 bruto, 1.643 líquido. Então, minha gente,
Deslizes acontecem, somos seres humanos, não precisamos ter um excesso de cobrança, mas como a gente sabe como faz para fazer a carteira crescer de novo, então não tem problema. O valor máximo negativo que ficou para uma margem de 2.000 foi de R$ 200, então ficou extremamente dentro do gerenciamento de risco de 10%, fazendo a estratégia do capital virtual, tá bom? Vem para a mentoria, cara. Não perca o seu dinheiro. A próxima turma vai começar no dia 1º de setembro e as inscrições, a pré-inscrição está aberta, tá certo? Você pode entrar em contato comigo através do Instagram, no direct. Na bio do Instagram tem o meu WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um grupo do WhatsApp e um grupo do Telegram que você pode me procurar. Você pode escrever nos comentários e que eu vou responder. Eu respondo a 100% dos comentários, tanto os bons comentários quanto os maus comentários, tá? É, Se você ainda não se inscreveu no canal, achou interessante, inscreva-se aí no canal, tá bom? E deixe o seu joinha, faça o seu comentário, que essa forma de operar, ela promove esse tipo de gráfico, tá certo? E qual que é a ideia? Que você consiga, em uma plataforma de baixo custo, conseguir fazer caixa para você depois aportar em uma mesa proprietária e depois na sua conta real. Até que você consiga construir esse caixa sem colocar o dinheiro da sua família e o seu dinheiro em risco, vai para a plataforma de baixo custo que se chama Trade Arena, certo? Ali a gente vai fazer eu vou te acompanhar na sua evolução, vou te orientar na sua evolução, vou te corrigir na tua evolução, até que você consiga fazer caixa suficiente para comprar um teste, uma mesa proprietária, quando você tiver confiança suficiente para você fazer um aporte maior e colocar o seu capital um pouquinho em risco, só que nem vai ser o seu, vai ser o dinheiro que você vai ter construído na Trade Arena, certo? Então, do seu bolso mesmo, o valor é irrisório. Vem saber mais, beleza? Não perca aí o seu tempo, não. Não perca o seu dinheiro. Essa realidade do passado só vai manter quem quiser, sabe? Eu perdi um carro, perdi um apartamento, eu perdi tudo, eu quebrei por conta do day trade. Só é uma realidade para quem quiser continuar apegado nessa informação do passado. Atualiza, cara. Vem para cá, vem falar comigo. Eu vou te orientar. Você vai ter que investir em conhecimento, vai ter que investir em desenvolvimento emocional através da psicoterapia voltada para trader, tá? Porque eu sou psicólogo e sou trader também, e então eu sei exatamente quais são as dores e as dificuldades dos traders, porque eu também já vivi tudo isso até que eu consegui formatar esse setup aí que funciona muito bem. As pessoas que estão começando do zero, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre a mentoria, e tem o depoimento dos meus alunos lá, tá? Então você pode entrar em contato com eles, porque aqui eu sou suspeito para falar, e pergunta para eles lá o que que eles acharam. Tem gente que começou do zero, tem gente que já tinha experiência, que estava com um gráfico de performance vermelho, ou seja, o contrário desse aí, crescente ao longo de anos, e que apenas um mês depois da mentoria começou a construir gráficos desse jeito. E aí? Então, cara, tá na tua mão. Venha. É um investimento que você vai fazer que vai te gerar um retorno, e um retorno de forma consistente, e você vai conseguir pagar o seu investimento na mentoria com muito mais tranquilidade. Você vai recuperar o seu investimento aí com mais tranquilidade, em um tempo que você vai testemunhar depois, assim como os meus alunos estão testemunhando aí, nos comentários do vídeo, que tudo vai dar certo aí para você também. Você merece isso, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.